E aí, meus amores, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vim aqui expor alguns pecados da igreja para vocês. E eu senti a necessidade de fazer isso porque eu percebo que a maioria de vocês que não querem saber de igreja, que não querem saber de congregar, é justamente por tantos pecados que vocês mesmos veem na igreja. De fora vocês percebem a quantidade de erro que tem na igreja hoje em dia. E isso realmente escandaliza. Eu falo isso porque a minha vida toda eu tinha esse ponto de vista. Eu vou ser crente para ser igual fulano, que tá tudo errado. É o tipo de frase que a gente usa, né? Eu vou ser cristão para ser igual fulano, fazendo vergonha no evangelho. Não, aqui fora eu tô melhor, aqui fora eu tô mais top. E tem até uma frase que eu ouvi o pastor Lucinho falar, que ele diz assim: antigamente crente pecava escondido, hoje em dia posta-se. Então nós vemos pessoas que estão na igreja e daqui a pouco do nada começa a postar que tá na festa, que tá bebendo, que tá ficando com um e com o outro. Então é algo realmente de se escandalizar. Então eu entendo você. Eu entendo você que fala que não quer fazer parte disso porque tá tudo errado. Mas eu preciso trazer algumas verdades nesse vídeo para você e expor algumas situações também. Então fica nesse vídeo até o final, que o Senhor ele vai falar algo poderoso ao seu coração, ele vai esclarecer dúvidas que você nem sabia que tinha essas dúvidas e o Senhor vai esclarecer. E eu quero pedir já seu apoio, só deixar o seu like e um comentário aqui embaixo, que é para ajudar o nosso canal a alcançar mais vidas. E se você ainda não é inscrito e é novo aqui no canal, se inscreva clicando aqui no botão vermelho para não perder os próximos vídeos e também para fazer uma maratona nos vídeos anteriores, que tem muito vídeo top do céu para vocês. Então vamos para mais um vídeo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que todos esses pecados, todos esses erros, não é algo novo. Jesus ele olha para tudo isso que está acontecendo hoje e ele fala: normal? Desde o princípio era desse mesmo jeito. Nós não vivemos há 2000 anos atrás, nós não vivemos há 1000 anos atrás. Então, pra gente, olha assim e fala: ah não, antigamente não era assim não. Ah, as coisas hoje em dia tá perdido, o mundo tá perdido, tá tudo horrível. Mas, se você for analisar, biblicamente falando, na igrejinha de 12 de Jesus já tinha pecado. Jesus escolheu 12 pessoas e das 12 pessoas tinha um que era ladrão e que era mentiroso e que era ali traidor, que não era amigo de fato de Jesus. Então, de 12 pessoas. Então, todas as multidões que acompanhavam Jesus, que recebiam os milagres que Jesus fazia e que os apóstolos faziam, aquela multidão poderia olhar e falar assim: para que eu vou seguir esse Jesus? Para ser igual a esse idiota desse Judas? Para que eu vou seguir esse Jesus? Para ser ladrão igual Judas? Para que eu vou seguir Jesus? Para ser traidor igual Judas? Se fosse eu e você naquele tempo, certamente a gente ia falar isso. Só que qual a questão? Tinha mais 11 discípulos para a gente se espelhar e tinha o próprio Jesus para a gente se espelhar. Mas o nosso mal é simplesmente usar a desculpa, porque isso não é algo real na nossa vida, usar a desculpa de que eu não vou fazer, ao invés de fazer, seguindo esse mau exemplo. Só que isso não é real porque você tem bons exemplos para seguir no mesmo lugar. Você não segue porque você decide não querer. E eu falei isso para uma pessoa muito querida na minha vida. Aí ela: ah, as igrejas tá tudo errado, que o povo é tudo mentiroso, é tudo falso, é tudo não sei o que, e parará. Eu falei: certo. Duas coisas eu vou te falar. Primeiro, não tô te convidando para ir na igreja copiar pessoas que estão em pecado. Eu tô te convidando para você ir para a igreja copiar Jesus, porque ele fala para ser imitador dele, não ser imitador de homens. Segunda coisa, fale de mim. Simples. Se você tiver um ponto negativo para falar de mim, aí eu vou corrigir esse ponto, vou fazer o possível para melhorar, porque eu sei que eu não tô aqui para perfeição, né? Eu não estou aqui para ser perfeito. Mas se o apóstolo Paulo teve a ousadia de falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então eu preciso estar numa contínua mudança até chegar nesse nível também.
Porque Jesus mandou imitar ele, então, obrigatoriamente, se eu amo Jesus e se eu quero segui-lo, eu preciso imitar ele também, para que assim outras pessoas me imitem. Resumindo a história, sempre tem bons exemplos para você seguir. Sempre tem. Você precisa parar com essa historinha fiada de que essa igreja tá tudo perdida, que não sei o que tá tudo corrompido, que tá tudo errado. Tem. Mesmo que seja minoria, mas tem bons exemplos. Vai caber a você usar a desculpa de que eu não vou ser cristão para não ser igual fulano, ou simplesmente observar os bons exemplos e se não tiver bom exemplo, siga Jesus. Ponto. Seja você a diferença. Esse é o primeiro ponto. A igrejinha de 12 tinha pecado, depois veio a igreja primitiva, quando o Espírito Santo desceu, veio a igreja lá em Atos. 1 Coríntios, a igreja que mais é relatado pecado, coisa errada, de prostituição, de filho pegar a mulher do pai, de briga entre os irmãos, deles levar as causas para fora da igreja e os outros resolver, e aquele negócio toda, e na ceia tendo confusão porque o povo ia com fome. Eu falei, meu Deus do céu, que escândalo, é muita coisa, o povo falando mal do apóstolo Paulo, meu pai amado, que coisa. Mas ainda assim eles continuam reunidos. Eles continuavam em comunhão, só que com tudo errado. E detalhe, eu tenho até um vídeo, gente, que eu falo sobre, eu acho que é sobre línguas estranhas. Depois você corre lá e assiste. Eu vou deixar o link na descrição, vou conferir direitinho. Que eu falo sobre essa questão de ter muito dom, e mesmo tendo muito dom, o povo tava tudo errado. Ou seja, né, não vai muito nessa história de, ali tem um manto. Cuidado, assiste meu outro vídeo que você vai ficar ligadinho. Mas enfim, era uma igreja que tinha muito pecado. E por que Deus deixou isso relatado na Bíblia? Justamente para a gente saber que essa questão de erro não é algo de agora. Não é a igreja de agora que está perdida. Não é a igreja desse tempo. Se você tivesse nascido há 1600, 1700 anos atrás e você fosse convidado, e com certeza você seria convidado a fazer parte do corpo de Cristo naquela época, certamente você tendo esse mesmo ponto de vista que você tem hoje, você não ia querer também fazer parte da igreja naquele tempo. Por quê? Porque além dos pecados da igreja, além das dificuldades e tudo mais, além de Jesus ainda não ser tão conhecido como é hoje e tão bem aceito como é hoje, você ainda teria que ser perseguido. Ou seja, você estava ferrado, basicamente, né? Se nascesse uns anos atrás, já era, perdeu. Mas glória a Deus que o Senhor, Ele nos trouxe no tempo certo, no tempo que Ele queria. Aí vem mais um ponto. A igreja primitiva sempre teve, e por que para reafirmar essa verdade? Jesus, ele conta aquela parábola do trigo e do joio. Então nós precisamos entender que desde sempre tem um joio junto com o trigo. Os joios são aquelas pessoas que estão lá, que estão na igreja, mas que o coração delas vão continuar fechado. Elas não vão se converter de fato, elas estão lá, congregam certinho. Só que o coração está fechado, não reconheceu Jesus de fato, não vive para Cristo de fato, não foi liberto de fato. Então tem essas pessoas sim. E o Senhor, quando ele dá a ordem lá na parábola, ele fala, não arranque o joio do meio do trigo. Ou seja, vão crescer juntos, vão estar misturados, vai até parecer. Mas na hora dos frutos, o joio não vai dar fruto. Então depois que já não tem mais nem graça, que você vai descobrir quem é o trigo e quem é o joio. Mas está lá dentro, junto. E tem a questão do trigo novo. Trigo novo não dá fruto, trigo novo dá trabalho. O que é o trigo novo? Aquelas pessoas que estão chegando. Pensa comigo. Um exemplo, uma pessoa que é usuário de drogas. Vou num lado bem mais profundo. A pessoa é usuária. Aí Deus decide não libertar essa pessoa de forma simultânea, na hora, de vez, porque Deus tem esse poder. Vai ter que ser um processo aos poucos. Aí se você vê a pessoa que tá indo na igreja, aí de vez em quando ela fuma. Que a igreja tá em pecado, que a igreja aceita isso, que não sei o quê. Você acha o quê? Que era pra expulsar a pessoa? Que era pra igreja falar, eu não aceito mais você aqui? Eu não quero mais saber de você porque você está fazendo coisa errada? Não existe isso, gente. Nós fomos chamados para amar, para cuidar a todos. Jesus, ele veio para os doentes. Você sabia disso? Jesus, ele não veio para os santinhos, não. Jesus não veio para quem é o top, não, filhos.
Para vocês terem noção, Jesus veio no tempo em que os sacerdotes e que os fariseus, e era tudo no templo o tempo todo mundo dizendo que era santo, que era os top, não sei o quê, ficaram tudo para trás, porque não creram em Jesus, porque não quiseram se converter de fato, mas se consideravam santo. Então, se Jesus estivesse olhando para status de pecado explícito, aquele povo teria subido e nós teríamos se ferrado. Mas ele falou o quê? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então, a gente foi alcançado pela misericórdia, pela graça. Mas vem no ponto principal, que eu tenho certeza que nessa aqui eu vou pegar você. Se estiver assistindo até agora, você vai ver que top. A sua expectativa é que tenha uma igreja santa, uma igreja sem pecado, uma igreja onde ninguém faz nada errado, onde não há prostituição, onde não há mentira, onde não há fofoca. Top, é a nova Jerusalém na terra. Te pergunto uma coisa. Você teria coragem de fazer parte dessa igreja? Você tendo consciência dos pecados que você tem? Eu, obviamente, não faria parte. Porque eu ia olhar para aquilo tão perfeito, para aquilo tão top, todo mundo correto, todo mundo santinho, e eu ia me perguntar, como eu posso me encaixar nisso se eu sou cheia de pecados, se eu sou uma porcaria? Como eu posso fazer parte de uma igreja dessa se eu preciso ser transformada? Se eu sou pecadora, se eu sou suja, eu não posso fazer parte disso. Ou seja, seria uma igreja de elite. E eu acho incrível porque as mesmas pessoas, eu fico retada com vocês mesmos que ficam apontando o pecado da igreja, quando a gente faz um apelo para vocês, e eu tô falando isso aqui, eu acho que tem o endereço certo. A pessoa fala, eu não estou pronta, eu preciso deixar algumas práticas, eu preciso parar de praticar isso. Se a igreja está do jeito que está hoje, de portas abertas para qualquer tipo, para qualquer pessoa, para qualquer nível de pecado que você tiver, a gente te recebe e te abraça. E você tem a cara de pau de falar que tem que mudar e que não está pronto? Você imagina se fosse a igreja dos seus sonhos? Todo mundo estiver certinho, todo mundo está correto, todo mundo é santo, todo mundo é top, todo mundo está de acordo com o que Deus quer, tu não ia entrar lá nunca. Entenda, Deus é perfeito. Deus, ele não faz nada de uma forma aleatória, de uma forma, deixa assim mesmo. Não. Deus faz tudo de uma forma perfeita para receber a todos. A igreja de Cristo é isso. É transformação. Não vem dizer que é hospital, não. Porque o hospital, ninguém ia entrar lá para ser liberto. Quando fosse liberto, ia para cá fora. A igreja de Cristo é um corpo. E como corpo, se um está em pecado, o outro vai lá e ajuda a levantar. Como corpo, se um está enfermo, o outro vai lá e ajuda a curar. Se um está triste, o outro vai lá e ajuda. Se um está prestes a desistir, o outro vai lá e ajuda e abraça. Óbvio. Pare de mimimi, de achar que todas as congregações são assim, porque não são. Está escrito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, aí ele começa a falar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui certinho. 2 Coríntios 11, 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Gente, você não tem noção. Ele estava falando que eu sempre enfrento o perigo de falsos irmãos naquela época. Será que isso deixa claro para você que a igreja primitiva tinha os mesmos problemas ou piores do que a igreja de hoje em dia? O apóstolo Paulo sofria com isso. O apóstolo Paulo sofria com falsos apóstolos, que ele diz no 2 Coríntios 11, versículo 12. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas quais de que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo.
Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Falsos apóstolos. Vocês veem hoje líderes religiosos enganando multidões? Pois bem, antigamente também existia. Lá na carta de Gálatas, é a carta toda direcionada à igreja ficar atenta, porque a igreja estava sendo seduzida por um falso evangelho, porque estava vindo outros falsos apóstolos pregando uma verdade diferente. E o povo estava acreditando. Ou seja, gente, vocês precisam entender isso. E eu fico empolgada com isso porque Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, porque se Ele viu que lá atrás já estava dando errado, por que Ele não desistiu da igreja? Por que Deus não abriu mão da noiva? Por que Deus não falou assim, não, esse povo está muito pecando dentro da minha casa, eu não quero mais? Não. São 2000 anos sustentando a noiva dele, a igreja dele. Quem somos nós para julgar a noiva de Cristo? Quem somos nós para apontar o dedo para um filho? Algo que eu sempre tenho me lembrado, e sempre quando eu vejo um irmão fraco, ou que cai em pecado, ou que está ali numa prática que não é de Deus, eu só me lembro de um versículo que ele fala que se o irmão está em pé ou cai, é para a glória de Deus, porque Deus é poderoso para levantá-lo novamente. Então, até mesmo quando eu vejo que uma pessoa que está ali numa prática que não é de Deus, eu vou ajudar. Mas, obviamente, o apóstolo Paulo também fala, né? Exorta 1 a 2 vezes. Se não quer, entende? Então, tem todo um contexto. Você precisa parar de julgar a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, enfrentando a tribulação de falsos irmãos, ele poderia falar, eu não vou mais cuidar de igreja nenhuma. Eu não vou mais nem escrever carta. Eu não vou mais fazer nada. Mas aí você fala assim, ai, tudo bem, então, a igreja é assim mesmo, tem pecado mesmo, tá tudo errado. Mas de qualquer maneira, eu sou a igreja, então eu não preciso ir na igreja. Blá, 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 blá. Para com isso, tá? Isso aí é uma frasezinha. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor, me dá graça. Gente, por favor. Você não é a igreja de Cristo. Jesus não vai voltar do céu buscar uma pessoa. Entenda isso. Jesus não vai voltar, as trombetas tocar e tudo acontecer para buscar uma pessoa. Não, ele vai buscar a noiva. E o que é a noiva? A noiva é a junção dos membros. Lá em João 17, ele vai dizer, ele vai orar por nós, por mim, por você. Ele vai falar com o Pai. Pai, eu rogo por eles para que sejam em unidade. O que é unidade? Um purê de batata. Purê de batata, você pega várias batatas. Se considere uma batata aí agora, vai. A gente pega várias batatas, amassa tudo, mistura tudo e faz o purê. Quando faz o purê, você vê a diferença de uma batata para outra? Não. Ou seja, nós somos como se fosse um purê de Deus. Um purê. Várias batatinhas misturadas, misturou tudo, virou purê. Então, esse purê é justamente a noiva. Desconsidere essa frase, eu sou a igreja. Reconsidere ela falando, nós somos a igreja. Logo, como que você, membro do corpo de Cristo, vai sobreviver longe desse corpo? Corta teu dedo. Corta teu dedo fora do teu corpo. E aí você vai perceber que esse dedo vai murchar, né? Você vai ficar o ossinho seco aí. E que você vai sentir falta na tua mão do teu dedo, não vai? Mas não vai sobreviver um longe do outro. Então entenda isso agora, você está fazendo falta no corpo de Cristo, porque Deus ele quer te usar em unidade. Atos 2, Atos 3, logo no início o Espírito Santo desce, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor, se reúnem, e a Bíblia vai dizer, todos os dias, todo dia, eles se reuniam no pátio do templo.
orava, pregava a palavra, dividia o pão, tinham comunhão todo dia. E aí tem um versículo que finaliza assim: e todo dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, Deus queria salvar um que estava lá no Cafundó, trazia e se reunia com aquela multidão que já estava. Deus queria salvar outro que estava assim aonde? Trazia e se reunia junto. Por que Deus não salvava a pessoa lá sozinha? Fala pra mim aí nos comentários. Por que o Espírito Santo que desceu e já estava na terra não foi lá, visitou alguém que estava fora de Jerusalém e salvou? Não. É para salvar? Então vem aqui, se reúna como igreja, porque eu quero vocês juntos em comunhão. E agora eu quero ler o versículo que eu amo demais e tenho usado muito quando se refere a essa questão de congregar. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Incentivo. Um incentiva o outro, um ajuda o outro. 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Quem é esses alguns? Você. Toma vergonha na tua cara e volta. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia de quê? O dia da vinda do Senhor. A gente precisa motivar uns aos outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros. E agora eu vou fechar esse vídeo falando por que você não quer congregar de fato, porque com certeza não é por causa de pecado na igreja, não é porque nada errado, porque você não é um santo. Você vive também na prática do pecado, você também faz coisa errada, então você precisa parar de julgar alguém que também está pecando como você. Só porque está na igreja, não sei o que, se tu for, tu vai pecar também se Deus não te libertar, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então você precisa ir baixar a sua guarda, baixar esse orgulho teu, essas desculpas. O real motivo que você não quer congregar é porque você não sabe e não quer viver em comunhão com ninguém. Você tem esse maldito desse espírito de independência, de achar que você sozinho pode alguma coisa, de achar que você sozinho é o top, que você não precisa de ninguém. Para com isso. Repreende isso da tua vida. E a comprovação é que até mesmo tua família, tu tem dificuldade de viver em comunhão com a tua família. Tu tem dificuldade de receber a opinião de alguém. Tu tem dificuldade de ser exortado. E aí alguém me falou ontem, mas igreja, se me reunir 3 ou 4 pessoas na minha casa, também é igreja. Eu falei, com certeza porque o Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no vosso meio. E é um culto ao Senhor, tem a louvor, tem a palavra, tem a adoração, tem oração. Sim, mas quem faz? Tu faz na tua casa? Você fala todo dia, eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja não é IAC. Mas tu faz na tua casa? Quantos cultos? Qual foi a última vez que você fez um culto? Não, mas mais simples. Qual foi a última vez que você parou com esse livro aqui para ouvir o que Deus tem para falar com você? Não, qual foi o dia que você orou pelo menos 30 minutos com o Pai? Ou seja, felizmente, né? Não queria falar não, mas tá faltando, né, meus amores? A intenção é confrontar vocês. Volta pro corpo de Cristo. Porque se o próprio Jesus não abriu mão da noiva dele, a qual você faz parte, ainda que você esteja longe, não é você que vai apontar o dedo e vai falar que tá tudo errado e que Deus não quer mais a gente. O Senhor, ele vem buscar uma noiva pura, santa. E aí naquele grande dia, ele mesmo vai se encarregar de tirar os que estão em pecado lá dentro. Ele mesmo vai se encarregar de tirar o joio lá dentro. Ele mesmo vai se encarregar de amadurecer o trigo que ainda está novo. Eu, ainda na igreja, eu tive que passar um processo de libertação, de cura e de santidade. E ainda hoje, todos os dias, eu preciso passar por esse processo para ser liberta pelo Pai das minhas falhas e dos meus pecados. Em nome de Jesus, que essas desculpas suas caiam por terra. Você não sabe o quanto é maravilhoso estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com o corpo de Cristo. Você não sabe o quanto é perfeito você ter alguém que vai te ajudar e te abraçar. Procure, obviamente, uma igreja que seja de Cristo de fato, porque nós lemos aqui que desde aquele tempo existem falsos apóstolos que querem conduzir
como se fosse a noiva de Cristo, mas na verdade estão levando para o caminho da condenação. Então observe, a melhor forma de você descobrir se a igreja é de Deus ou não é você tendo comunhão primeiro com Deus. Intimidade com Deus, Ele vai te direcionar. Os amores, que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, que é amanhã, se Deus permitir. E eu espero ver você em alguma igreja do Senhor, porque a gente vai subir junto como um só povo. A noiva de Cristo é unidade. Que Deus te abençoe.